Olá, estamos no ar com mais um Direito em Debate. E hoje temos a honra de receber aqui o nosso colega, Dr. Floriano Neto. Floriano ele é oficial de registro civil e tabelião de notas no município de Cordislândia, comarca de São Gonçalo do Sapucaí, aqui nossa vizinha. E também é professor universitário, tive a honra de trabalhar com ele na Faculdade de Pitágoras, e especialista em direito notarial e em direito processual. Isso. Muito bem-vindo, Floriano. Obrigado, professor Tiago. Mais uma vez é uma honra participar, estar aqui acompanhado de você mais uma vez, né, nas nossas conversas de corredor de faculdade, né, que sempre foi um prazer e sempre foi um agregar de conhecimento sempre que conversava com você. Deixo aqui meu boa tarde a todos. É uma honra estar aqui nesse momento, transmitindo um pouco do conhecimento, né, e principalmente trazendo para o cidadão a importância, né, dos serviços registrais e notariais que nós temos no Brasil. Bacana. Nós estamos numa linha, Floriano, né, de exposição para a população sobre os serviços dos cartórios extrajudiciais, né? Os cartórios de registro civil, de notas, que é no seu caso, no caso do Floriano, ele agrega tanto o ofício de registro civil quanto o tabelionato de notas. A gente vai explicar logo mais. Mas a gente já recebeu aqui também a oficial do registro de imóveis de Pouso Alegre, o tabelião de protesto de Ubá, que no caso é meu irmão. Bacana. Eu aproveitei que ele estava aqui de passagem e chamei ele aqui para nos expor também esse assunto, que afinal de contas, né, sendo todos de Minas Gerais, submetem às mesmas regras. Então tudo Perfeito. que falar aqui serve para o município de Pouso Alegre, né? Sem dúvidas. Então, Floriano, mais uma vez agradeço, né, a sua presença aqui, e eu gostaria que você explicasse um pouco aí para quem está nos assistindo, como é que é essa questão aí do ofício de registro civil com o tabelionato de notas? Com o tabelionato de notas. Vamos lá, Tiago, posso começar? Como que é a forma de ingresso? Por favor. A forma de ingresso em geral, vou falar cartório aqui, né? Entendam as serventias registrais e notariais, né? Todas elas. Né? Todas elas, isso englobado. Especialidade. Com a Constituição Federal de 1988, né, promulgada em 5 de outubro, os cartórios no Brasil, eles deixam de ter aquela hereditariedade, como se dizia antes. Passava de pai para filho, né, passava para parentes. Há histórias até de cartórios que foram vendidos, né, trocados, né, em terras, em bens. E passa-se então, com a Constituição Federal de 1988, passam os cartórios no Brasil a serem providos, é uma delegação, né, é uma espécie de delegação, ela é sui generis, mas é uma delegação ao particular, público, né, é um serviço público, perfeito, é um serviço público, é uma delegação que se faz ao particular, através de concurso público de provas e títulos. Então, a partir de 1988, o oficial, tanto registrador quanto tabelião, ele ingressa na atividade através de concurso público de provas e títulos. E como que é, né? Para quem às vezes está assistindo, tem interesse, né? Algum parente, fulano de tal quer passar num concurso de cartório. Esse concurso ele é feito, as serventias vão ficando vagas, né? Pode ser alguém que renuncia, a pessoa falece, né? Elas vão ficando vagas, as serventias. E tem uma primeira fase, que é uma fase objetiva, né? Que são questões de marcar X. Depois tem uma fase subjetiva, que são questões mais uma peça. Depois tem o exame psicológico, né? O exame psicológico, a prova oral e, por último, o exame de títulos, né? Até chegar à audiência de escolha, onde você vai escolher a serventia onde vai trabalhar conforme a sua classificação. Essa é a forma que se ingressa, né? No meu caso, o que aconteceu? Vamos lá, você perguntou para mim, a minha função é o registro civil das pessoas naturais, acumulado com o tabelionato de notas. O que acontece? Há uma lei específica. Deixa eu só complementar, só para não perder o gancho, que ele vai começar a falar do cartório em si, já falou da forma de provimento, né? E eu estou aqui lembrando, e você vai concordar comigo. No cartório, vocês viram que são tantas etapas, né? Todas elas muito disputadas. E eu prestei esse concurso em 2011, né? E o que foi a impressão que eu tive? Que a prova psicológica e a própria audiência de escolha eram duas etapas cruciais. A prova de psicológico, eu falei assim, gente, eu nunca vi um trem tão difícil.
em termos de desgaste físico e mental ali, né? Uma tarde inteira de uma bateria de exames diferentes, uma coisa que eu não esperava, né? Atenção, a gente imagina, a prova psicológica é aquela coisa, a gente já passou, né? Mais ou menos igual tirar carteira, né? Nossa senhora. E a audiência de escolhas, uma coisa... A audiência de escolha tem que tomar muito cuidado. Tem gente que perde o concurso na audiência de escolha, escolhe errado. Nossa senhora, o que eu via de gente sair chorando da própria audiência de escolha. Escolhe errado. A pessoa passou no concurso. Aí, pessoal, que jeito que é? Só complementando aqui o professor Floriano. Abrem 400 cartórios em Minas Gerais, né? E aí, conforme a ordem de classificação de cada candidato, ele vai escolhendo. Isso. Só que ele tem que ficar esperto, porque às vezes a lista que ele fez não é a lista que está sendo disponível. Isso. Às vezes ele pensa, eu passei em 40º. Ele pensa que o primeiro lugar vai escolher tal cartório, o segundo o outro, o terceiro o outro. Quando vê, as coisas vão mudando. E cartórios que às vezes ele não esperava que estaria vagos, estão vagos e vice-versa. Então é um jogo de xadrez ali na hora. Tem que tomar muito cuidado. E assim, até assim, é interessante trazer isso para a população, que hoje, apesar de alguns cartórios, porque o que acontece? Vamos supor, se a pessoa, né, ela passa em outro concurso, não quer mais cartório, ou vai para uma outra serventia, ou aposenta, esse cartório fica vago, né? Ele fica vago e há substitutos legais, né? Em regra, o substituto mais antigo, ele assume ali até um novo concursado assumir o cartório, né? Ele fica na interinidade que a gente fala, né? E é interessante trazer, porque, por exemplo, quando eu assumi, muitas pessoas vieram perguntar quanto que eu tinha pago no cartório, né? Quanto você comprou, né? Ainda tem isso, né? Porque, querendo ou não, os cartórios... o cálculo de tanto de livro. O livro. Então, quantas horas? Foi mais ou menos uns 3 anos, 3, 4 anos estudando sem parar. E tem ainda, na população, tem ainda em mente essa ideia de que, né, vende, passa de pai para filho. Não, hoje o oficial investido é por concurso público, né? Então tem essa questão, né? Perguntaram, mas quanto você pagou, né? O que você fez, né? Como é que eu faço para abrir um também? Tem gente que perguntou para mim, como é que eu faço para abrir um também? Não é o Estado que vai, né, prover essas serventias através do concurso. E aí, Tiago, voltando, nas cidades, a Lei 8935 de 94, ela traz que em todo município no Brasil, obrigatoriamente tem de ter um registro civil das pessoas naturais. O que faz o registro civil de pessoas naturais? Ele está nas principais fases da nossa vida. Ninguém passa, né, pelo menos aqui no Brasil, ninguém passa nessa vida sem em nenhum momento passar no cartório. Nenhum momento passar. Porque o registro civil de pessoas naturais, ele faz o quê? Ele faz o registro de nascimento, ele faz o casamento e ele também faz o registro de óbito, né? Além de interdições e outras funções. Mas ele está desde o início da vida, né, até o seu findar, né? Então, toda pessoa ela passa no registro civil de pessoas naturais em algum momento da vida. Então, essa lei ela trouxe a obrigatoriedade de se ter um cartório desses, um ofício de registro civil das pessoas naturais em cada município. Só que, o que acontece? Alguns municípios que são menores, como o lugar onde eu trabalho, né, que a população não tem muita gente, vamos dizer assim, se coloca só um ofício de registro civil de pessoas naturais, ele não consegue se manter, né? Ele não consegue se manter financeiramente. Então o que eles fazem? Eles cumulam as funções com tabelionato de notas. Eles cumulam as funções com tabelionato de notas para ter uma rentabilidade, para ficar atrativo, né? E outra coisa, tendo um tabelionato de notas também no município, ele agiliza muito o serviço, que o tabelionato de notas está ligado ao mercado financeiro, querendo ou não, tá nas negociações, né? Ele está ali trazendo segurança jurídica para as negociações. Então é por isso que há essa fusão. A única coisa, né, o oficial de registro civil que cumula o tabelionato de notas, Thiago, ele não pode fazer que um tabelião de notas, por exemplo, daqui Pouso Alegre pode, é testamento. Interessante. O testamento não pode. Há decisões que proíbem fazer, que tem que ser o tabelião de notas puro. Então, o testamento não pode. Agora, qualquer outro ato, como reconhecimento de firmas, autenticação de documentos... Sempre houve essa regra? Não. Que eu lembro que tinha cartórios de distritos que eu conhecia que o próprio oficial falou para mim, na época, falou assim, aqui é muito forte a questão de testamento. Não pode mais. Inclusive, onde eu trabalho, pouco tempo atrás, a gente fez uma certidão de um testamento que foi feito lá nos anos de 1980 e alguma coisa. Hoje não pode mais. É a única coisa, testamento tem que ser um tabelionato de notas
puro, né? Ele tem que ser um tabelião de notas puro. Agora, os outros atos, reconhecimento de firma, autenticação de documentos, escrituras em geral, atas notariais, inventário, divórcio, pode ser feito sem problema nenhum. Tá? É a diferença, né? É para trazer essa população de menores cidades, né? Que ela tenha um serviço ali, o mínimo, né, que seria o registro civil de pessoas naturais e o tabelionato de notas, né? E aí o registro, por exemplo, faz uma escritura pública numa cidade igual a minha, onde eu trabalho, Cordislândia, o registro é feito na comarca, por exemplo. Se o imóvel for de São Gonçalo, vai ser feito o registro no registro de imóveis de São Gonçalo. Sim. Bom. Explicando para a população, que jeito que é dividido? Os cartórios, eles se submetem à mesma organização da justiça, né? A organização de comarcas da justiça. Então, o que é comarca? É onde tem fórum. Pouso Alegre, por exemplo, tem fórum, não tem? Todo mundo conhece lá o fórum, antes era ali no centro. Então, Pouso Alegre é uma sede de comarca. Ou seja, em Pouso Alegre, no fórum de Pouso Alegre, são julgadas causas de várias cidades, né? De Estiva, Congonhal e, no caso, acho que Senador José Bento. Em Cordislândia, ele está na comarca de São Gonçalo do Sapucaí. Então, lá no Fórum de São Gonçalo, são julgadas questões ocorridas em Cordislândia. Como é que é a comarca? Lá é Cordislândia, Careaçu e São Gonçalo. Lá, Bela Vista? Não, Bela Vista é aqui. A Bela Vista é aqui Vista também. Então, são cidades maiores que acabam sendo sede de comarca. E aí, quando a cidade é sede de comarca, onde tem fórum, é separado o registro civil do tabelionato de notas. Então tem um registro civil, um cartório específico e um ou mais tabelionatos de notas. Perfeito. Sempre tem dois ou mais, né? Dois ou mais. Aqui são três, né? Aqui são três. Então aqui em Pouso Alegre são 3 tabelionatos de notas. A pessoa pode escolher qual... eu tenho que fazer uma escritura pública. Ela pode escolher qual tabelionato de notas. Isso, o tabelionato de notas vigora, né? Que no tabelionato de notas vai dar a questão da confiança no tabelião. Por exemplo, uma pessoa daqui de Pouso Alegre, ela pode passar uma escritura de um imóvel aqui de Pouso Alegre, lá, por exemplo, lá no Maranhão, sem problema nenhum. Só que na hora de registrar, se o imóvel de Pouso Alegre, ela tem que registrar aqui em Pouso Alegre. Né? Por exemplo, lá de Cordislândia, eu posso lavrar escritura de um imóvel aqui de Pouso Alegre sem problema. Só que na hora de registrar, tem que registrar aqui em Pouso Alegre, como lavro escrituras de determinadas localidades, né? Que é questão de confiança, né? A questão do tabelião, ele está ligado à segurança jurídica e à confiança de quem procura o serviço dele, né? Confie naquele profissional. Aí você pode escolher o tabelião de notas. Já o registrador de imóveis, não. O registrador de imóveis aplica-se à territorialidade. Tem que registrar no local onde o imóvel tem ali a sua matrícula, onde ele tem o registro. Então tem essa diferença, tá, Thiago? Joia. Então a gente já chega numa primeira distinção, né? Que tem os tabelionatos de notas e os registros de imóveis. Isso. Então a gente já falou aqui 3 coisas. Registro civil, que é a questão de nascimento, casamento e óbito, basicamente. A gente sabe que tem mais coisas, mas as principais são essas. E o tabelionato de notas, que é mais ligado a questões econômicas, né? Tráfico declaração de vontade das pessoas. Sim. E aí, quando tem uma escritura pública, por exemplo, de compra e venda de um imóvel, faz-se no tabelionato de notas, mas tem um outro cartório, que é o cartório de registro de imóveis, que é onde você vai levar aquela escritura para ser registrada, né? Exato. Aquela questão, quem não registra não é dono, Essa né? máxima é pura verdade. É a pura verdade. Você só vai efetivar mesmo a transmissão de um imóvel com o registro da escritura que se faz no tabelionato de notas, mas registre-se no cartório de registro de imóveis. Aí lá no cartório de registro de imóveis que vai ter toda a historinha do imóvel, né? Igual tem o registro de nascimento, que você vai no cartório de registro civil e pega toda a história da pessoa, quando que ela nasceu, se ela casou, que dia que casou, se mudou o nome, se não mudou, se morreu. Essa história das pessoas naturais, né, das pessoas físicas, essa história é contada, né, no cartório de registro civil. E a história do imóvel, quando que ele surgiu, quem que foi o primeiro dono, quando que ele foi construído, né? Quem que foi o primeiro dono, ele transmitiu para quem, e aí quando ele morreu, para quem que foi. Você já foi dado em garantia de dívida, algo assim? Está financiado. Isso. Toda essa história é no cartório de registro de imóveis, que é no local onde o imóvel está situado, né? Isso, perfeito. Então,
Quando a cidade é sede de comarca, ele tem um cartório de registro de imóveis. Né? Tem registro de imóveis separado, cartórios de tabelionato de notas, registro civil e outras serventias. Quando a gente fala serventia, é cartório, tá, pessoal? São sinônimos. Agora, quando não é sede de cartório, você tem o cartório de registro civil cumulado com as atribuições de notas. Geralmente são em cidades e em distritos também. Distritos verdade. Também. Aqui nós temos o distrito de São José do Pantano, que tem um cartório lá, que faz registro civil e também atribuições de notas. Isso. Perfeito. E aí, quando você pratica os atos notariais, na hora de registrar, ele tem que ir para o cartório de registro de imóveis, que é na sede da comarca. Da comarca, exato. Bacana. Exato. E os principais atos de tabelionato de notas? O que você poderia elencar que são realizados? Os principais, assim, que a população geralmente procura, né? Para que eu vou num tabelionato de notas, né? São dois atos, os que na maioria tem, assim, vamos falar de quantidade, né? É o reconhecimento de firma, né? E a autenticação do documento. O que é o reconhecimento de firma? O reconhecimento de firma quando você vai num tabelião de notas, né? Ele vai preencher uma ficha, né? Tem uma ficha que vai preencher seus dados e você vai colocar ali, pôr sua assinatura. E aquela assinatura, que a gente vai falar aqui, que é a firma, né? O reconhecimento de firma, o tabelião fala o quê? Que aquela assinatura está igual a um documento que você apresenta a ele. A gente vê muito isso, por exemplo, nas transferências de veículos automotores, né? Que você leva no cartório para registrar, para reconhecer a firma. E esse reconhecimento de firma do veículo automotor, ela só pode ser feita por autenticidade. O que é essa diferença, Thiago? Tem o reconhecimento de firma por autenticidade e por semelhança. Por autenticidade, a pessoa comparece fisicamente ao tabelionato de notas e fala, esta assinatura é minha, pode reconhecer. E ele assina um livro ou termo falando que compareceu ali aquele dia e reconheceu aquela firma. Então, ela tem, por autenticidade, que são em Minas Gerais são em duas hipóteses. Primeiro, veículo automotor e títulos de crédito. Se for reconhecer firma, por exemplo, num cheque, numa nota promissória, a pessoa tem que comparecer ao cartório e falar, essa assinatura é minha. São as duas hipóteses em Minas Gerais, que obrigatoriamente tem que ser por autenticidade. A autenticidade, o reconhecimento de firma por autenticidade, ele traz mais segurança, porque a pessoa que assinou está indo lá e falando, sou eu. Né? Ainda deixa uma assinatura dela gravada no livro falando que ela teve ali. Já o reconhecimento de firma por semelhança, com aquela ficha, né? Com aquela abertura da firma, com aquela ficha, pode qualquer pessoa... Isso, a ficha de autógrafo. Qualquer pessoa pode comparecer ao tabelionato de notas com um contrato, por exemplo, fala, reconheça para mim a assinatura dele, a firma dele. E aí o tabelião vai olhar, vai comparar, né? Se a gente faz curso para conseguir identificar os pontos de quando a assinatura é ou não da pessoa, e ele vai lançar ali a sua assinatura com o selo, né? Falando que aquela assinatura é da pessoa e foi reconhecida por semelhança, ou seja, ele colocou lado a lado. Não necessariamente aquela pessoa, o dono da assinatura, compareceu ao tabelionato de notas. Então tem essa diferença entre o reconhecimento de firma por autenticidade e semelhança. E a autenticação de documentos, né, que você quer autenticar cópias, né? O tabelião vai pegar você tem que levar o original, tá, gente? Tem que levar o original. Isso é uma coisa que é importante, que às vezes a pessoa comparece para autenticar uma cópia de um documento só com o Xerox. Não, eu tenho que conferir com o original, ver se não tem nenhuma modificação. Né? Inclusive não pode ter espaços em brancos. Não pode ter espaços em brancos para autenticar, porque senão você pode preencher depois. Né? Inclusive, não se pode autenticar cópia de cópia. Eu não posso autenticar cópia de cópia, eu tenho que ter... Só do original. Mesmo que aquela cópia tenha uma autenticação do documento, uma autenticação nela, autentica para mim essa cópia de uma cópia autenticada. Não pode. Não pode. Por exemplo, outra coisa, não se reconhece firma, por exemplo, de digital também, né? Que já apareceu, né? Reconhece a firma. Não, digital não é assinatura, então não se reconhece. Então, esses são dois atos bem corriqueiros. Nos tabelionatos de notas também, as escrituras públicas, né? Que elas podem ser desde declaratórias, você vai declarar um fato que você quer, né? Que seja público, e você tem as escrituras, que é o que mais existe no cartório, né? São as escrituras públicas, né? De compra e venda. Né? Você tem um imóvel, Thiago, eu vou te comprar um imóvel. Ali eu tô no plano da declaração de vontade das escrituras, né? Eu vou conferir a validade desse negócio. A gente vai ter que pagar o ITBI, que é o imposto do município, né? Que eu acho que a maioria dos municípios nossos aqui cobram 2% sobre o valor da negociação. Então, se eu estou comprando um imóvel seu por 100 mil, eu vou pagar R$2.000
pro município. Vamos supor que aqui em Pouso Alegre é pro município de Pouso Alegre. E eu tenho que conferir os documentos, né? Se você é casado, se você é solteiro, tem que vir as certidões atualizadas e fazer a escritura que tem ali todos os dados, né? Para trazer segurança jurídica, que aquela pessoa que está comprando um imóvel, ela vai ter certeza de que não vai ser surpreendida com algum empecilho. Então, a escritura pública de compra e venda é para trazer segurança jurídica, para quem está comprando, comprar de cabeça tranquila. A escritura pública de compra e venda é o que mais aparece, né? Compra de um terreno, compra de um apartamento, compra de uma casa, as escrituras de compra e venda. E há também, Tiago, que é importante, a gente estava até conversando antes de começar aqui, que é esse movimento que há hoje no Brasil, né, no direito brasileiro, que é a desjudicialização. O que é a desjudicialização? Para desafogar o judiciário de ter que julgar determinadas causas, há coisas mais importantes, né, para julgar, há questões mais importantes para o judiciário dar atenção, algumas questões que podem ser decididas fora dali, fora do judiciário, então a gente manda para lá, que no caso manda para os tabelionatos, para os cartórios, né, que seria o quê? Por exemplo, divórcio. É possível hoje o divórcio feito de forma extrajudicial, no tabelionato de notas. Quando não há menores, né, estão de acordo com a partilha de bens, não há menores, você pode fazer então o divórcio extrajudicial. Um divórcio via extrajudicial. Ou seja, isso aconteceu na época que eu advoguei durante 4 anos, de um casal que me procurou, eles me ligaram às 6h30 da manhã, que queriam divorciar. É claro que você tem que tentar a conciliação, né, porque ali pode ser no calor do momento, né, não, vocês não querem parar, não, a gente não quer pensar, a gente quer divorciar. E foram às 7 horas, na época, no meu escritório, e às 10 da manhã estavam divorciados. Sério? Às 10 da manhã estavam divorciados. Não tinham filhos menores, estavam de acordo ali quanto a partilha de... Não tinha bens, na verdade, para partilhar. Às 10 horas da manhã estavam divorciados, através de uma escritura pública de divórcio. Porque antes os divórcios eram demorados, né? Nossa Senhora. Você consegue fazer hoje sem problema nenhum. Esse foi paradigmático mesmo, porque às 7 da manhã me procuraram, às 10 da manhã eles estavam assinando a escritura de divórcio, né? E tem até um caso, faz pouco tempo agora, se fosse na justiça, desculpa te interromper, mas não posso deixar passar barato. Se fosse na justiça é perigoso ele estar de acordo na hora que entra com o processo e no meio do processo já começa a brigar, porque o próprio clima, né, de justiça já é um clima de litígio. Já né? Ele não favorece ali o consenso. Não, de jeito nenhum. É muito mais fácil. Uma pessoa que está de acordo, um casal, né, que está de acordo com todas as questões ali pertinentes ao término do relacionamento, começar a brigar depois que o processo já está rolando, né? Exatamente. Eu já mudei de ideia isso, agora eu quero a casa que eu não queria, eu quero ela, porque você já está namorando com outra, ou ele. É um dado aqui, eu lembro que quando eu parei de advogar, né, durante pouco tempo que eu advoguei, eu fiz 42 divórcios. 42, aí hoje eu caso as pessoas para equilibrar, né? Hoje eu caso para equilibrar a balança do universo. Como é que tá? Olha, é interessante, né? Porque na pandemia aumentou mesmo, e são dados Aumentou o divórcio. Que a gente, quando os cartórios fazem divórcio, tanto o tabelionato de notas quanto o registro civil, a gente manda alguns dados nossos para o IBGE para fazer estatística. E realmente a estatística que na pandemia, muitos e muitos divórcios. Muitos e muitos divórcios. E o pessoal antes também, Thiago, casava mais. Eu tenho um dado, por exemplo, lá onde eu trabalho, certa vez a gente tive que fazer um levantamento dos livros lá, e nos anos de 1970, 60, casavam-se, por exemplo, 30 casais casavam num ano, né? Hoje, né, um ano que casam 10, lá onde eu trabalho, é muito, sabe? Então, então assim, casava-se mais antes. Então, assim, onde que a gente estava mesmo antes desse assunto? Agora até me perdi aqui do... Não, vamos trocar. Isso que você estava falando. Do divórcio, né? Nós estávamos falando do divórcio, né? E o divórcio dessa desjudicialização, né? Certas coisas que antes eram resolvidas só no Poder Judiciário, você tinha que bater as portas do Judiciário, hoje você pode resolver fora. O divórcio é um, né? Esses dias eu fiz um divórcio, os dois não tinham filhos menores, dividiram os bens, né? E tinham 2 cachorros. Né? E na própria escritura de divórcio, foi constado que os cachorros iriam ficar com a mulher,
os cachorros ficariam com a mulher, o ex-marido teria direito de visita aos finais de semana com o cachorro e além de tudo, eles colocaram a obrigação de que ele também ajudaria nas despesas, tanto veterinárias quanto de sobrevivência, de alimentação do cachorro. A gente colocou isso na escritura sem problema algum. Então é uma coisa assim, né, que os cartórios vêm justamente às vezes para ajudar, né, a população, para tirar esse afogo que está no judiciário. O divórcio é um caso, os inventários extrajudiciais, né? Tiago, o inventário extrajudicial vamos falar assim, se tiver com os documentos tudo em dia e as partes tiverem a vontade de acabar com ele mesmo logo, terminar com ele, é 2 meses. 2 meses as pessoas estão com a escritura pública de inventário pronta para registro já, né? A gente sabe que via judicial... 2 anos. 2 anos. Para mais, né? Para mais, e às vezes as pessoas têm pressa, né? Às vezes as pessoas têm pressa por questões financeiras, então assim, o inventário extrajudicial é também um avanço, está ligado a essa desjudicialização, vamos tirar, todo mundo está de acordo, né? Não tem menores, não tem incapazes, então vamos tirar do judiciário, se pode fazer em outro lugar, deixa o judiciário julgar as causas mais que detêm mais... conflito de interesse, né? Não tem conflito de interesse. Outro avanço que tem, ele é recente, que é o uso capião extrajudicial. Né? Hoje é possível fazer o uso capião de bens imóveis nos tabelionatos de notas. Só voltando um pouco do inventário, eu agora há pouco, né, fui abrir o meu e-mail lá e estava lá a notícia da Marília Mendonça, mãe da Marília Mendonça, estava lá chorando desesperada porque queria liberação do dinheiro da Marília Mendonça para custear as despesas com o menino, né, que eles têm um menino, um filho, né? E não conseguia porque o inventário estava muito moroso, né? Tem toda a questão, né? Quando cai na justiça tem que ouvir o Ministério Público, isso. E aí vai para um advogado, depois ouve o outro, tem todo um processo burocrático, né? Então ainda que estejam de acordo, na justiça é mais... sem dúvida. É mais demorado, sem né? dúvida. Agora, por que não pode, né? Pessoal, mas então por que eles não fizeram no cartório? Porque tem menores, né? Aí o tem filho tem o Ministério Público para... Aí tem que ter o Ministério Público para verificar se os interesses do menor estão sendo bem resguardados, né? Perfeito. Então, só um parênteses. Não, perfeito, é isso mesmo. A uso capião extrajudicial, né? Esses dias até chegou uma escritura para eu lavrar que o imóvel tinha sido, né? Ele foi adquirido através de uso capião. E foi via judicial, foram 9 anos. 9 anos um processo de uso capião. E que não havia conflito, tá? Não havia conflito. Foram 9 anos de um processo de uso capião de umas terras. E hoje pode ser feito no cartório Hoje pode ser feito no cartório, geralmente em 3, 4 meses. A pessoa, claro, tem que ter os requisitos, comprovar a posse, né? Depende do tipo da uso capião. Mas você pode ser feito hoje nos tabelionatos de notas e no registro de imóveis. Inclusive, Tiago, de imóveis que não tem matrícula. Que há nesses casos imóveis que não... Há casos ainda no Brasil de imóveis que não tem matrícula. Ou seja, ele não tem registro. Né? Ele não tem registro. Vai começar dali para frente, a vida desse imóvel. Ele não pode ser um imóvel bem público, né? Ele não pode ser um bem público, porque bem público ele não é passível de uso capião. Mas ainda há imóveis assim que não tem que não tem matrícula, não tem registro, e é possível. É claro que tem um procedimento. É importante dizer aqui, Tiago, também que às vezes as pessoas chegam nos tabelionatos e nesses 3 casos que a gente está falando aqui, tanto no divórcio, quanto no inventário, quanto na uso capião, muitas pessoas chegam e já querem fazer de imediato, não faz para mim. Só que é importante dizer que a presença do advogado acompanhando as partes, ela é essencial, tá? Ela é indispensável. Não é que ela é essencial, ela é essencial e é indispensável, tá? É obrigatório. É obrigatório o advogado comparecer também, né? É ele que vai instruir as partes. Né? Apesar do tabelião ser um conselheiro jurídico das partes também, quem vai, né, mediar isso é o advogado. Então, esses 3 têm que obrigatoriamente ter a presença do advogado, que ele é indispensável à administração da justiça, inclusive. Pode ser um advogado para ambas as partes. Pode ser um advogado para ambas as partes. Por exemplo, sem problema. A maioria, porque como você está fazendo o divórcio no tabelionato de notas, ele é consensual, então eles contratam só um advogado, então não há problema nenhum quanto a isso, pode ser o mesmo. Então tem essa questão da uso capião extrajudicial. As atas... Só explicando para o pessoal, né, o que é uso capião. Uso capião é quando a pessoa o imóvel não é dela, não está registrada no nome dela, mas ela está na posse daquele imóvel. Qual que é a diferença? Ele não está registrado no nome dele, mas ele está exercendo lá... Os poderes da propriedade, né? Os poderes da propriedade. Ele está se comportando como se ele fosse dono. Então,
Tem algumas hipóteses em que não cabe, né, o uso capião, Uhum. se a pessoa tiver... mas então um locatário pode adquirir o imóvel porque ele está na posse desse imóvel há 15 anos, por exemplo. Não, não é isso. É quando a pessoa está na posse do imóvel e o verdadeiro dono nem liga para aquele imóvel. Aquela pessoa que está você me corrige se eu estiver errado. Não, tá não. A pessoa que está lá registrada como dono no cartório de registro de imóveis, né, está como dono daquele imóvel, não se porta mais como dono, abandonou o imóvel e outra pessoa está lá exercendo aquela... E se portando como dono, né? Se portando como dono. Então o direito resguarda essa pessoa. Assim, não, essa pessoa merece adquirir esse imóvel porque ela está se portando socialmente, todo mundo conhece na cidade como ele, como se ele fosse o dono. Exatamente. Se aquela pessoa fosse a dona. Então, ela adquire aquele imóvel por uso capião. Então, uso capião é essa não diria nem transmissão da propriedade, né? Mas é a transmissão da propriedade para aquela pessoa que se porta como dono, embora não fosse dona daquele imóvel. Então, o Dr. Floriano está nos trazendo aqui que esse procedimento de reconhecimento da propriedade por uso capião pode ser feito no cartório. Né? Pode ser feito, desde que tenha, não tenha conflito, inclusive. Né? Não pode, uma das hipóteses dessa desjudicialização é que não pode ter conflito. Né? Nessa uso capião, há um procedimento, por exemplo, no tabelionato de notas, o tabelião ele vai fazer a ata de uso capião. Ele vai ali conferir se aquela pessoa que requereu, e pretende requerer aquela uso capião, se ele tem a posse do imóvel. Né? Eu já cheguei a algumas atas que eu fiz. Como é que o tabelião verifica ele vem assim, o engenheiro vai fazer um memorial descritivo do bem, por exemplo, de um terreno, né? A pessoa vai, de um terreno tem uma casa, faz o memorial, e aí você pega, por exemplo, no memorial descritivo, as assinaturas dos confrontantes, falando, está invadindo tua propriedade? Não, não está, estão de acordo. E como que o tabelião ele vai aferir se a pessoa tem posse? Eu pego o carro, vou no lugar. Eu vou no lugar e eu filmo. Eu filmo a pessoa, tem a chave, se puder, claro, né? Eu posso entrar na casa, ver se, né, como é que tá aí. Eu converso com vizinhos. Olha só. Tira foto, né? Conversa com o vizinho. Quem que é o dono daqui? Né? Quem que você conhece como dono? E depois você coloca na ata notarial e chama testemunhas. A pessoa pode juntar, por exemplo, que o IPTU na prefeitura está no nome dela há 15 anos, que as contas de luz chegam no nome dela há 15 anos. Que ela tinha vizinhos confirmam. Isso, os vizinhos confirmam. Por exemplo, que ela tem geralmente tem uns contratinhos de compra e venda bem antigos. Olha lá, o fulano de tal vendeu para ela em 1970 esse imóvel aqui, e ela tem o contrato lá, né? Então, pode ser feito. O tabelião ele vai fazer o quê? Nesse caso, ele vai colher ali na ata confirmar essa posse. Aí depois tem um procedimento no registro de imóvel, a expedição de edital para ver se alguém falou, não, peraí, não é assim não, deixa eu contestar isso aqui que esse imóvel é meu. Então isso. Mas olha só, é um procedimento que ele é bem mais rápido, mas é infinitamente mais rápido que uma ação judicial, né, para requerer a uso capião. Então é uma forma de desjudicialização. E é interessante essa questão que, embora seja para facilitar, né, desafogar o judiciário, o tabelião resguarda a observância, né, dos interesses de todos os envolvidos ali. Tabelionato é segurança. Tabelionato é segurança, esse é o sinônimo, é segurança. Para garantir todos os atos jurídicos. Isso, né? tabelionato todos é segurança. Todos os atos jurídicos ali praticados sejam conforme a lei. Conforme a lei, exatamente. E aí a lei que elege quais atos que são tão importantes que devem ser feitos. Isso, né? Pela forma pública, né? Pelo cartório. Hoje também, Thiago, no tabelionato de notas, né, há um exercício, uma função, né, um ato muito importante que ele faz, que são as atas notariais. Né? Ela é prevista no Código de Processo Civil, inclusive, como meio de prova. Né? E o que é uma ata notarial? O tabelião de notas ele vai, com os seus sentidos, com a sua percepção, descrever em uma escritura, em um documento público, aquilo que ele vê, aquilo que ele sente, aquilo que ele ouve de determinado fato. Né? E aquilo ali tem fé pública. Né? Isso hoje em dia, né, com tantos atos eletrônicos, né, tanta conversa de WhatsApp, conversa de Facebook, ou então postagem de Facebook, de Instagram, tantos atos que assim não são palpáveis, né, não tem... muitas vezes fica difícil de comprovar. Você não vai chegar na justiça e falar assim, não, eu estou aqui processando ele porque ele me xingou no Facebook. A gente vai, cadê a postagem? Fala assim, não, já ele tirou, no mesmo dia ele tirou. Então, aí a ata notarial serve para garantir
a autenticidade mesmo dessa prova, né? Assim, não, o tabelião foi lá e verificou. E lavrou em ata, ou seja, ele escreveu no papel que realmente, né, verificou e aconteceu isso mesmo. É um agente público, né, que com a sua fé pública ele vai, com seus sentidos, através do pedido, a pessoa tem que pedir, né, tem que instar o tabelião a fazer isso, ele vai descrever o que ele está vendo. E é importante trazer a população que, como você falou, com esse mundo eletrônico, né, de Facebook, de Instagram. Eu sou um pouco mais antigo, do Orkut, né? Os barracos do Orkut eram mais engraçados, né? Os barracos do Orkut eram mais engraçados. Mas geralmente as atas notariais, muitas vêm para fazer prova em processo judicial mesmo. É uma pessoa que é ofendida no WhatsApp. Aí o que ela faz? Ela vai até o tabelião e ele vai narrar aquilo ali. Ele vai inclusive tirar prints e colocar naquela ata, falando, ó, caso venha a ter um processo, o juiz que for analisar aquilo ali, ou a autoridade pública, saiba que uma pessoa com fé pública viu aquele ato e está testando, ó, isso é verdade, isso é autêntico. Não é montagem. Isso não é montagem, isso é autêntico. Há muito isso mesmo, quebra de contratos, né, através de WhatsApp, né, você usa para fazer prova a ata notarial, né, ela é um importante instrumento jurídico para você garantir a lisura de uma prova num eventual processo, inclusive processo criminal, né, Tiago? A pessoa te ofende no Facebook, né? Crimes contra a honra, por exemplo, a pessoa vai propor depois uma indenização por danos morais. A ata notarial ela serve justamente para trazer essa lisura de veracidade, de autenticidade daquele ato, né? Um agente público que, através de sua fé pública, garante para quem pega aquele documento, ó, isso é verdadeiro, eu com a minha fé pública, eu estou lhe falando que isso, quem estiver olhando, que isso é verdadeiro, isso realmente... Aí apresentou esse documento na justiça, ninguém vai contestar. É difícil, nem o juiz pode contestar, né? Porque o oficial ele tem essa fé pública, né? Essa fé pública, então tem que provar que agiu de forma errada, mas uma manipulação, algo assim, alguma né? coisa assim, mas até que não se prove, o que ele falar o que ele falar é verdade, né? Tá, vamos dizer assim, o que ele falar é verdade. Joia. Esses são os principais atos assim do tabelionato de notas, né, que me vem assim na mente no primeiro momento, são esses, né? É importante, hoje também a questão do SERP, né, que é o Serviço Eletrônico de Registros Públicos, né, que teve sua entrada em vigor agora dia 30, né, que seriam o quê? Os atos de registro público seriam todos eletrônicos agora, né? Você conseguir, por exemplo, Tiago, você conseguir fazer atos que tenham a fé pública do tabelião, do registrador, através do quê? Da tecnologia hoje, né? É importante trazer aqui à baila o e-notariado, né? Que é uma plataforma do Conselho Nacional Brasileiro dos Notários, tabeliões e notários, que criou essa plataforma e, por exemplo, hoje é possível ter assinatura, por exemplo, de escrituras públicas de compra e venda sem a pessoa ter que comparecer presencialmente ao cartório, né, ao tabelionato de notas. É uma plataforma que fica gravada, as videoconferências, que o tabelião vai emitir um certificado digital pelo e-notariado, ele vai emitir esse certificado digital pelo e-notariado, sem custo para a pessoa, é importante dizer isso, que é sem custo, né? Tem videochamada ali que fica gravada em nuvem, ou seja, aquilo ali nunca mais vai acabar, né? E, inclusive, a leitura da escritura, né? Floriano, faz uma escritura para mim de compra e venda, só que eu estou de férias aqui, né? Costa do Sauípe, eu não vou comparecer aí. Você pode fazer? Claro que eu posso, Thiago. E aquela videoconferência onde eu estou lendo a escritura para você está concordando, ela fica gravada. Ela fica gravada. E a escritura, qual que é a diferença? Na escritura sai um QR Code, sai o dia que foi assinado, por quem foi assinado. E, inclusive, aquela videoconferência, se a pessoa quiser conferir, deixa eu ver se o Thiago concordou com a escritura, se ele leu direito. Ele consegue, porque aquela videoconferência fica gravada. Então, olha só o que a tecnologia faz. De que uma assinatura de uma escritura eletrônica seja mais segura, por exemplo, do que a pessoa que vai no cartório e assina, que ela fala, não, essa assinatura não foi minha. Né? Mas como que, só se tiver câmera no cartório, às vezes não tem. A pessoa nem foi no cartório. Nem foi, exatamente. Porque explicar para a população, né, que o cartório de notas, eu posso ir lá no seu cartório e fazer uma transferência de um bem imóvel lá do Rio de Janeiro. Sem problema. Né, lá da Bahia. Eu posso ir lá, se o comprador e o vendedor forem lá e os dois assinarem a escritura na sua frente, tá válido. Aí pega aquela escritura e vai registrar no cartório competente, né, do Rio ou da Bahia. Agora,
as pessoas tinham que ir lá. Isso. Hoje ela não precisa mais estar fisicamente no cartório, pode ser através dessa do plataforma. notariado. Tem algumas regras de competência ali, mas hoje a tendência, né, é que ela não precisa mais, né? Ela não precisa, porque a vida corrida, às vezes, o que acontece? Muitas pessoas são empresários do ramo do imobiliário, que não tem condições de ficar indo e voltando no cartório, que às vezes está viajando, né? Tá a negócios, então ele pode assinar pelo celular. É o celular, ele precisa de um celular com câmera. Né? Isso traz realmente uma grande segurança, porque a gente ouvia falar muito, né, lá em outros estados, né, no nosso Brasilzão, né, que muitos cartórios não esperavam chegar os comprador, vendedor no cartório, ficava nesse trânsito da escritura, né? Leva para o comprador lá no por Rio, correio, a e casa outro lá para o Rio Grande do Sul. Isso é ilegal, né? Na forma física, tem que ir as próprias pessoas comparecerem pessoalmente, ou por procuração, né? Ou por procuração, mas estar ali sendo representados naquele ato. Perfeito. Então, a forma eletrônica acaba evitando essa burla, né? Exatamente, evitando essa burla. Há casos que a gente sabe, né, que conhece, que o tabelião manda por correio, a pessoa assina, depois manda de volta, né? Tá, você confia, mas e se por um acaso aquilo ali foi um golpe, né? Aquilo ali foi uma pessoa que não é? Porque acontece, Thiago, acontece. Hoje a gente tem que tomar cuidado hoje nos atos que faz da questão da falsificação de documentos, né? Da falsificação de documentos, porque as falsificações já são muito bem feitas, né? E assim, então há uma preocupação muito grande da gente da autenticidade. Por exemplo, na plataforma notariado, vamos supor que eu vou te cadastrar, né? Eu posso te cadastrar. Vou lá, tem uma plataforma, eu vou pedir, Thiago, você vai me mandar uma foto do seu perfil agora, né? Como se fosse uma foto 3x4. E eu vou colocar todos os dados da sua vida ali. E essa plataforma, ela tem conexão com o Detran. Eu vou pedir, por exemplo, seu CNH. A hora que eu coloco lá, validar no Detran, ela vai fazer a leitura do seu rosto e vai falar para mim, 96% de chance de ser o Thiago. Ela tem essa leitura para te dar segurança. Olha só. Ela tem essa leitura para te dar segurança, porque se for uma pessoa tentando passar por outra, vai lá, não é a pessoa, né? Não é a pessoa. Interessante. Ela não é a pessoa. Então, há uma segurança, segurança muito profissionalizado, né? Isso, muito mais seguro, né? Esses atos eletrônicos hoje estão, começou faz pouco tempo, inclusive, mas tende -se a aperfeiçoar cada vez mais, né? Cada vez mais trazer essa segurança jurídica para a população. Sim. Ontem mesmo, eu estava discutindo ali com um vereador num determinado país que as eleições estão sendo feitas integralmente pelo celular. Muito certamente por conta dessas ferramentas eletrônicas de reconhecimento facial. Não, a pessoa foi lá e foi reconhecida. Igual nós estamos na biometria ainda. Isso. O pessoal tem um reconhecimento facial ali, já vota e está válido, plenamente válido. Então a gente caminha para esse mundo eletrônico, né? Novo patamar, né? Mundo na palma da mão, né? Pessoal, nós estamos aqui hoje com o Floriano e o Floriano ele é titular de um cartório que tem dois dentro dele, que é Registro Civil e Tabelionato de Notas, né? E como são muitos assuntos, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta trazendo mais aí sobre o Registro Civil, né, na segunda parte. Homem que gosta de construir, mulher bonita me faz sorrir. Cidade cresce, vai se expandindo, já é orgulho pro meu país. Vive, trabalha, estuda e é feliz. Aqui o sonho é realidade. Quando cheguei aqui para viver, eu consegui tudo que sempre quis. Este ano, esperamos alguns meses por uma vida que aos poucos volta a ser normal. Mas entre nós existem milhares de pessoas que esperam muito tempo
por um transplante. Esperam pela doação de um órgão, um tecido, para que voltem a fazer as coisas mais simples, como respirar, comer, ver. Esperam por um dia em que a vida simplesmente continue. Doe órgãos. Converse com a sua família. A vida precisa continuar. Quando o assunto é limpeza urbana, nossa campeã Bárbara Ellen não foge à luta. Pessoal, tô no centro de Pouso Alegre para conferir o trabalho da prefeitura. São centenas de profissionais que cuidam da limpeza das ruas, praças, avenidas com muita dedicação. Mas enquanto eles trabalham, nós devemos fazer a nossa parte, não jogando lixo em vias públicas. E isso evita o entupimento de bueiros e enchentes pela cidade. Prefeitura e você, por uma Pouso Alegre sempre limpa. Tosse persistente. Na dúvida, você pensa em uma gripe, uma alergia, mas também pode ser tuberculose. Uma doença que afeta aproximadamente 10 milhões de pessoas no mundo todos os anos. No Brasil, cerca de 90 mil pessoas adoeceram de tuberculose no último ano. O diagnóstico e o tratamento da tuberculose estão disponíveis gratuitamente no SUS. Então fique atento. Tosse por 3 semanas ou mais pode ser tuberculose. Na dúvida, procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura se o tratamento, que dura no mínimo 6 meses, for feito até o final. Não fique na dúvida. Fique livre da tuberculose. Ministério da Saúde. Governo Federal. Você sabe o que um deputado faz? E quais são os tipos de deputado? A primeira coisa que a gente precisa entender é que o principal trabalho de uma deputada ou de um deputado é votar e aprovar leis. Mas não é só isso. Eles também fazem outras coisas. Isso varia dependendo do tipo de deputado que a gente está falando. Deputado federal é quem trabalha no Legislativo Nacional, ali na Câmara dos Deputados em Brasília. Eles fazem parte da discussão e da aprovação do orçamento, que diz como o governo federal vai gastar nosso dinheiro. Lembra que a gente falou que o principal trabalho de uma deputada ou de um deputado é fazer leis? Pois é, quem trabalha na Câmara dos Deputados pode fazer leis que tratem sobre o Código de Trânsito, por exemplo. Já o deputado estadual é a pessoa que faz a lei nos estados. Só para dar um exemplo, deputadas e deputados estaduais são quem decidem quanto a gente vai pagar de PVA. Eles também fiscalizam o executivo estadual, no caso, o trabalho do governador. Agora você já sabe o que um deputado faz e o que você pode cobrar dele. Estamos de volta com o nosso Direito em Debate de hoje. Estamos aqui com o Floriano, que é titular do Ofício de Registro Civil e Tabelionato de Notas de Cordislândia. E aí ele já nos mencionou aqui como é que é feita essa divisão, né? Na verdade, essa fusão do cartório de registro civil com o tabelionato de notas. E ele mencionou que se dá essa questão, principalmente em Minas, né? Tem essa forma de fusão aí, por conta de o registro civil muitas vezes em cidades pequenas não ser sustentável financeiramente mesmo, né? E aí o tabelionato de notas vem compensar, porque são atos que transações de negócios que importam, tem uma importância financeira maior. Isso muito por conta de que os atos do registro civil são, na sua maior parte, gratuitos, né? Eu gostaria que você nos falasse assim, como é que dá essa gratuidade dos atos no registro civil. O registro civil das pessoas naturais, o professor Tiago, vamos lá, nos principais atos, né? Aqui com o registro civil das pessoas naturais, ele faz os principais, né? O nascimento, o casamento e o óbito das pessoas, né? E esses 3 registros eles são interligados, né? Eles são interligados, esses 3 registros. Então a gente nasce, casa e morre, não necessariamente, né? Mas
Veja bem, nasceu a criança, né? Eu vou ser pai, até minha esposa está aqui, né, com o nenê esperando ali, a Antonella, né? Um abraço para as duas. Quando a minha filha nascer, eu vou no registro civil de pessoas naturais registrá-la. É até importante, o que eu tenho que levar, né, para registrar? Você tem que levar a DNV, que é a Declaração do Nascido Vivo, que é um documento que eles te dão no hospital, um amarelinho. A mãe precisa comparecer? Não precisa. O pai pode ir. Pai da criança. Não precisa levar certidão de casamento, não precisa disso. O pai pode comparecer. E ele leva o quê? Aí ele leva os documentos da mãe, né? RG, CPF, e os seus também. E olha só, é importante trazer isso à discussão, Thiago, que é expressamente proibido por lei a cobrança do registro de nascimento e sua primeira certidão. É expressamente proibido. Não se cobra pelo registro de nascimento e sua primeira certidão, assim como o de óbito. O registro de óbito também e a sua primeira certidão são gratuitas. O oficial não pode cobrar sob pena de perda da delegação, inclusive. Perda da delegação, ou seja, o Estado vai falar assim, você cobrou, então vou te tirar daqui agora, você não vai ser mais oficial de registro civil. Então é proibida a cobrança do registro, mas atenção, a primeira certidão, independente da condição financeira da pessoa. O pessoal lá da Faria Lima, né, vai registrar a criança aqui, não posso cobrar? Não pode. O registro é a primeira certidão do nascimento e do óbito. Não se pode cobrar. Mas e uma segunda via da certidão? A pessoa, né, daqui 15 anos quer tirar uma segunda via. A segunda via, se a pessoa tiver condições, aí sim ela paga. Hoje está girando em torno de R$55 a R$57 uma segunda via, sem anotação, averbação, dependendo do ISS da cidade, mas é em torno disso, né? E se a pessoa não tiver condições, mesmo assim, para tirar a segunda via? Olha, se ela não tiver condições, tem uma declaração de hipossuficiência financeira, né, que ela declara perante o oficial, e que este oficial vai então emitir aquela certidão gratuitamente para a pessoa. O ofício do registro civil das pessoas naturais é o ofício da cidadania hoje, ele está ligado aos atos da cidadania da pessoa, né? Então há uma preocupação muito grande nessa questão, que, por exemplo, quando se nasce, né, nasce um bebê, quando se faz o registro de nascimento, ele já sai do cartório com o CPF. Hoje o CPF é emitido no registro de nascimento. Já se sai com o CPF, né? O Estado já te marca, né? Ele já te carimba ali. Você já sai com o CPF da pessoa, né? Do bebê ali. Muito bom, né? Porque você não precisa correr atrás disso depois. Exatamente. Aqui em Minas, principalmente, há um forte apelo, inclusive, né? Para que também, igual outros estados como São Paulo, que o RG seja emitido nos cartórios também de registro civil das pessoas naturais. Já que ele está acumulando seus atos da sua vida, por que ele não emite o RG? Porque olha só, Thiago, o que acontece? Na cidade como a que eu trabalho, Cordislândia, queria até mandar um abraço, né, para o pessoal de lá, a cidade que tão bem me acolheu. Sou muito grato por tudo. O pessoal de lá, para tirar um RG, eles têm que pegar e vir aqui em Pouso Alegre ou Varginha. Aqueles UAI, né? É o UAI? Sim. UAI, algumas delegacias também emitem, parece, né? E olha só a dificuldade, né? Porque eles vão ter que tirar uma certidão atualizada, por exemplo, do nascimento, do casamento, para ir marcar e pagar, inclusive, para fazer. Então, há esse deslocamento. Tantos custos, né? Isso, tantos custos. Então, há um apelo, inclusive, para que os registros emitam também o RG, a carteira de trabalho, para ele acumular esses dados da cidadania da pessoa, já que está ali, então ele emite, e os custos são mais baixos, inclusive, tá? Os custos são mais baixos, inclusive. Então, há esse apelo. Não tenho dúvida que seja mais, porque é menos servidor, é uma sala a menos que o Estado vai ter que alugar para emitir isso. Exatamente. Né? O material já está tudo ali centralizado. Então, realmente, a concentração desses atos, se o oficial é um representante do Estado, né? Sem dúvida. Está ali exercendo uma delegação de um serviço do Estado, realmente não vejo impedimento para que ele pudesse fazer isso, né? É mais fácil para a população, isso na verdade traz uma facilidade, principalmente para cidades menores, né? Principalmente para cidades menores. Aqui nós temos um centro de apoio ao cidadão, aqui na Câmara Municipal, um setor, um órgão, né, aqui da Câmara, não diria um setor, mas melhor de se dizer tecnicamente mesmo, um setor da Câmara, que visa justamente
praticar, né, garantir esses atos Bacana. de cidadania que são emitidos em outros locais, em outras repartições do Estado. Bacana. Né? Então aqui emite RG, aqui em breve vai emitir a CPF, regularizar a CPF também por conta de uma parceria com a Receita Federal, questão do INSS, alguns serviços, né? Do Ministério do Trabalho também. Bacana. Então, a gente vê que a tendência é essa, é desafogar esses setores, né? Deixar lá mais para resolver problemas. Isso. Quando tem coisas que aqui na Câmara não é o ideal de se resolver, aí vai ter que ir lá na central. Mas, para facilitar a vida do cidadão, tem que estar mais próximo do pessoal. Tem, sem dúvida. Né? Então aqui a gente tem uma delegacia aqui da Receita Federal, mas que se reporta a Varginha. E aí o pessoal da cidade inteira e da região inteira tem que ir todo mundo para um único local para resolver, isso, né? Pegar filas e tudo mais. Então essa descentralização, né, para outros serviços que originalmente não praticavam esses atos, eu acho que é a tendência. Né? Isso é a tendência. E assim, aí desses atos gratuitos, né, aqui em Minas ainda há essa busca ainda, né, com essa parceria com o governo, para que os cartórios de registro civil emitam não só a RG, como carteira de trabalho, assim como já emitem o CPF também. Então, o nascimento e o óbito, eles são gratuitos. Não há possibilidade de se cobrar por esses atos. Tanto o registro de nascimento quanto o óbito e as respectivas primeiras certidões. Vai tirar uma certidão atualizada lá na frente? Beleza. Aí, se a pessoa tem condições, ela paga. Agora, o casamento, né? O casamento também, ele pode ser gratuito. Eventualmente, ele pode ser gratuito. Se a pessoa comprovar para o oficial de registro civil que não há condições de pagar pelo casamento, o casamento hoje gira em torno de 600 a 700 reais, mais ou menos, não tem condições de pagar pelo casamento, né? Claro que o oficial vai conferir, né? Porque teve caso, por exemplo, da pessoa ir no cartório, falar que não tem condições e eu sair lá fora para tomar uma água, a pessoa está com um carro sem placa, né? Tinha acabado de tirar um carro zero. Não é para esse tipo de pessoas, é para quem realmente não tem condições, né? Não tem condições. Então é possível sim, que o casamento também seja gratuito, a pessoa comprovando. E como que comprova, Tiago? Para o casamento, por exemplo, há uma declaração de hipossuficiência financeira que a pessoa faz perante o registrador, né? E muitas vezes, quando o oficial, o registrador, ele desconfia, será que tem condições ou não? Ele pode, eventualmente, adentrar e pedir outros documentos para comprovar. Né? Manda para os CRAS, geralmente o CRAS faz o estudo lá da pessoa, se ela tem condições ou não. Então, às vezes... Isso, impor renda, ver se a pessoa tem bens ou não. Né? E, em eventual dúvida, ele manda para o juiz. Né? Ele manda para o juiz, aí o juiz decide se vai ser gratuito ou não. Mas olha só, os atos no registro civil, né, os principais aqui, a gente passa, os atos da cidadania, né, que podem ser todos gratuitos. Né? Podem ser todos gratuitos, a pessoa não tendo condições, podem ser todos gratuitos. Né? Esse casamento comunitário, que jeito que funciona isso? Isso, os casamentos comunitários, geralmente são casamentos o quê? O que acontece? Já aconteceu assim, de determinada igreja, religião, né, procura, a gente tem com o pessoal lá, o pessoal não tem condições, vamos fazer o casamento entre eles, querem casar e tudo mais, e reúnem essas pessoas, né, e fazem um casamento assim de 5, 6 casal numa só cerimônia, né, Então há essa possibilidade também desses casamentos comunitários, eles serem, né, gratuitos, que geralmente são pessoas que não têm condições mesmo de pagar pelo casamento, então faz os casamentos comunitários, que aí numa só celebração faz o casamento das pessoas, né? A gente vê direto na televisão, né, os casamentos comunitários, então há essa possibilidade de fazer os casamentos comunitários também. Isso é importante, Tiago. Outra questão também do avanço da tecnologia, né, e o registro civil das pessoas naturais. Então aqui a gente, né, o registro civil ele tem os atos principais, há outros sim, mas os atos principais que é nascimento, casamento e óbito. Antes, né, Tiago, por exemplo, se eu fosse nascido, né, registrado numa cidade de São Paulo e morasse aqui em Pouso Alegre, para eu retirar uma segunda via de uma certidão de nascimento ou casamento minha, né, se eu fosse casado lá, havia uma certa burocracia, né, que eu teria que pegar o carro em São Paulo ou pediria para alguém, né, uma diligência. Isso, tirar essa certidão para mim. Hoje a gente tem o CRC, né, que é uma plataforma que eu, daqui de Pouso Alegre, eu vou no registro civil das pessoas naturais daqui e peço para eles pedirem essa certidão para mim lá em São Paulo.
ou lá no Maranhão, lá no Piauí, lá no Acre, lá na Paraíba. Olha só, Os cartórios de registro civil hoje eles são interligados. Eles são interligados. E a gente é uma troca de informações, inclusive com órgãos públicos. Então, qualquer tipo de certidão hoje, não interessa onde ela está no Brasil, em qualquer localidade, você comparece a um registro civil das pessoas naturais e pede, né, ao custo, é claro que é um custo, você pede para eles requererem a segunda via da certidão. E o que acontece? Vai esse registro civil, através do CRC, ele vai requerer essa certidão, o outro cartório manda e você busca depois no cartório, por exemplo, aqui de Pouso Alegre, onde eu pedi, não naquele que é o emissor. Então há essa possibilidade desses atos eletrônicos hoje, né? Inclusive o casamento. Hoje o casamento é possível ser feito através de videoconferência, a pessoa não precisar estar presente no cartório. Olha só como que a tecnologia faz. Pode ser feito hoje por videoconferência. Que bacana. Inclusive o casamento. Né? Que bacana. Uma outra questão, né, interessante do cartório de registro civil é a questão de mudança de nome, né? Isso é possível. É lá que se faz, né? A mudança de nome. Eu tive até trago aqui um caso familiar, né? Em que do lado da minha avó, né, são descendentes de italianos. E um tio meu, para conseguir a cidadania, ele teve que modificar um sobrenome da minha avó e bisavó, por causa que quando eles chegaram no Porto de Santos, né, eles eram cadastrados ali, uma espécie de registro. Né, e falavam, por causa de falar o italiano, né, e quem colocava o nome escrevia de qualquer jeito ali, né, não tinha essa habilidade na hora de escrever. Escreveram o nome errado. Gastou 3 anos para arrumar, via judicial, né, para arrumar um T. Um T, né, um T, gastou 3 anos, gastaram 3 anos. E aí o que acontece? Teve um provimento que não me vem à memória agora, o número dele, em que ele permitiu que as alterações de nome, né, as retificações de nome sejam feitas no próprio ofício de registro civil das pessoas naturais, sem necessidade de ação judicial. Porque antes tinha que ser tudo na justiça. Antes tinha que ser tudo na justiça. Mesmo, eu vou alterar o meu nome, não tem, ninguém está questionando meu nome, todo mundo é de acordo, é um interesse próprio meu, mas tinha que entrar com uma ação específica. Específica via judicial. Hoje, é claro, alguns casos manda-se para a justiça, mas, por exemplo, grafias erradas, né, que existiu e existe muito, né, de registrar, coloca o nome do pai, de um avô errado, aí você apresenta a certidão, mas colocou errado. Antes você tinha que entrar via judicial. É processo demorado. Hoje o que acontece? Você faz um requerimento ali, na retificação é 1 semana, né, que o oficial tem 5 dias úteis. 5 dias úteis depois desse pedido, para te dar uma resposta, né, para falar, não, está aqui sua retificação, toma ela aqui. Então há essa possibilidade hoje da retificação de nome, ela é menos burocrática, bem mais fácil de se fazer e ajuda na vida do cidadão. Né? E a questão dos transgêneros? Isso, o transgênero, há um provimento também no CNJ, né, que ele permitiu a mudança do sexo e do nome perante o oficial de registro civil das pessoas naturais. É possível essa modificação. Né? Só que não, às vezes quando saiu isso, né, o pessoal, então agora é só chegar lá e pedir para mudar. Não, há um procedimento que ele é rigoroso, inclusive, né, porque... deve ser mesmo, né? Sim, tem que ser, né, para ver se a pessoa que quer fazer essa mudança de nome, de sexo e tudo mais, ela não está querendo fugir de alguma coisa, né, fugir da justiça, fugir de credores, né, então há um procedimento que ele é bem específico, há necessidade de apresentar várias certidões, certidão de justiça criminal, certidão de justiça estadual, federal, né, juizados especiais, para ver, né, se essa pessoa realmente não está fazendo isso por outros motivos, né? Então, mas há a possibilidade, sim, da mudança de nome e sexo hoje no próprio registro civil das pessoas naturais. É possível. É uma tendência, né, que a própria justiça incentiva que seja feita pelo registro civil, por conta dessa facilidade para garantir, né, como você disse, a cidadania, né, das pessoas. Sem dúvida. Nome é uma coisa que as pessoas se portam e como elas são reconhecidas. Exatamente. Né? Então um direito da personalidade, é um direito fundamental. E que isso seja bem guardado, né, no registro civil. Isso. O registro civil possa efetivar as alterações que sejam necessárias para que a pessoa tenha dignidade, né, possa ser reconhecida do jeito que ela, perfeito. Que ela é. Isso, perfeito. Olha, muito bacana, Floriano, as questões que você trouxe aqui, tá? Agregaram demais o conhecimento aí da população. São muitas questões, né? Eu já sabia que hoje o papo ia ser denso por conta inclusive dessa congregação de funções aí que vocês têm, né?
Eu acho que deve ser uma loucura lá no seu cartório, né? Uma hora você está praticando ali uma certidão de nascimento, daqui a pouco chega uma pessoa querendo vender um imóvel, tem que virar a chave ali. Na verdade, os cartórios contam a história da sociedade, contam a história da cidade, né? Você consegue ver a história da cidade através dos atos ali, né? Atos curiosos, né? Certa vez uma certidão de óbito que foi emitir, uma funcionária minha chegou e falou, porque geralmente no óbito, né, tem a causa-morte, né? Faleceu, por exemplo, com AVC, infarto, traumatismo, né? E ela chegou falando, mas o que eu coloco aqui? Olha como colocaram, o médico colocou na época, nesse falecimento de 1970, né? A causa-morte, atropelamento por um touro, né? Ela falou, eu coloco, a gente tem que colocar, eu não posso inventar, né? Está lá, causa-morte, atropelamento por um touro. Esse interligamento, né? Essa interligação do registro de nascimento, casamento e óbito. Certa vez uma moça procurou no cartório que o irmão dela tinha desaparecido, né? O irmão dela tinha desaparecido e ela tinha ouvido que os cartórios são interligados e tudo mais. Isso teria como, né? Procurar saber, né? Onde que ele... Por ali. Eu falei, qual é o nome do seu irmão? Pela SRC, né? Que ela é nacional, inclusive. Eu coloquei o nome do irmão dela e eu consigo puxar se teve algum registro, né? Por agora. E a hora que ela falou o nome do irmão dela, infelizmente, né, eu falei para ela, sim, eu consegui achar seu irmão. Ele faleceu ano passado em São Paulo, falei o livro, folha, né, ela foi atrás, porque por ali eu consegui, eles não conseguiram achar ele, mas pelo registro civil conseguiu identificar onde ele estava, né, então essa tendência de unificar, né, de ter interligações entre as informações dos cartórios do Brasil inteiro. É uma grande evolução, né? Isso. Eu estou tirando cidadania italiana, também sou descendente de italianos e estou mexendo com isso. E eu estou verificando a papelada que já foi produzida anteriormente, quando a minha tia tirou, e o quanto era difícil. Muito. Né? Eles explicam pra gente como foi difícil achar onde que o meu bisavô faleceu. Muito. Todo mundo sabe que passou pela região de Poço Fundo, que é a terra do nosso colega. Natal. É a capital do Sul de Minas? Capital do Sul de Minas. Poço Fundo, a cidade que abraça o mundo. Se falei isso, você vai ser cortado da TV Câmara. Tô brincando. Mas Pouso Alegre é parceiro. É parceiro, não, são todos cidades satélites. Não, tudo. Mas é mesmo. Não, brincadeira da parte, mas era muito difícil anteriormente você verificar onde que a pessoa está, se ela morreu, se não morreu, onde que ela morreu. Tinha que ir em loco mesmo. Eu fiquei sabendo que ele passou por aquela região. Vamos lá naquele cartório, consultar aquele cartório, aí tinha que ir lá. Não está aqui. Ficamos sabendo que depois daquilo casou e foi para... E a historinha, né, a história, na verdade, do meu bisavô foi muito complexa. Não consegui achar. Oi? Não consegui achar. Porque foi para Carmo de Minas, aí depois de lá casou, foi para Borda da Mata, aí uma parte foi para uma região, outra foi para outra. Então tendo que ir em cada um desses cartórios e ficar, aqui que faleceu o fulano de tal, né? Aí o oficial ia lá conferir no livro, né, de óbito lá, se foi ali. Então era muito complexo. Isso que você está nos dizendo é uma revolução, né? Uma revolução. É uma revolução ajuda muitas pessoas, muito. Porque você pegar na nossa região, tem gente do mundo inteiro. Mas vamos falar do Brasil inteiro. Então tem pessoa que veio pra cá, eu era lá do Nordeste, vim pra cá pequenininho, mas estou precisando da certidão da minha mãe, que tá lá no sertão do Ceará, e você poder chegar no cartório aqui da cidade de Pouso Alegre e obter uma certidão que você teria que se deslocar até no Ceará para obter, é um grande avanço, né? Um salto. É o que a gente espera e é o que a gente está percebendo, sabe? De cada papo que a gente tem aqui com os oficiais de cartório, que o que está nos trazendo é facilidade. Facilidade, né? cada vez mais. Todo representante que veio aqui nos trouxeram novidades da sua área e que visa facilitar a vida da população, né? Exatamente. Em todas as áreas. Você trouxe hoje aqui o registro civil, questões muito interessantes, o e-notariado, né? Essas escrituras que podem ser feitas à distância. O meu irmão, quando veio aqui falar sobre o tabelionato de protesto, também trouxe questões de integração das informações, das transações econômicas, também está tudo interligado para se garantir a segurança segurança das operações jurídicas, vamos dizer assim. No tabelionato de notas hoje, Thiago,
quando se faz uma escritura, eu tenho que mandar para a Receita Federal, chama Declaração de Operação Imobiliária, né, a DOI que a gente fala, tem que mandar para a Receita Federal, né, ela cruza dados, tem que mandar hoje, inclusive eu tenho que fazer pesquisa no Siscoaf, né, que é o anticoaf lá, que visa combater lavagem de dinheiro, né. Eu tenho que conferir se aquelas pessoas não estão são pessoas politicamente expostas, inclusive, né? Se eu ver que alguma operação é suspeita, eu tenho que informar o COAF também. Então, os cartórios também, eles estão interligados com essa questão na busca vamos dizer assim, do combate à lavagem de dinheiro, da criminalidade, à corrupção. Né? Eles estão interligados também, é importante dizer, porque há um certo mito, né? E é importante trazer isso, que o pessoal dos cartórios são todos milionários, né? Eles são todos milionários. Há esse mito, né? Inclusive há deputados que trabalham, nós temos que acabar com o cartório é burocracia, não sei o quê. O sistema latino do cartório é a maioria no mundo, né? É muito difícil um país evoluído que não tenha cartórios, né? E há esse mito no Brasil de que a nossa cartório milionário, tem um deputado que ele pega um determinado registro de imóveis lá do Rio de Janeiro e fala, olha só, em um ano ele ganhou 9 milhões de reais. Não é bem assim, não é bem assim, porque, por exemplo, da renda que se tem, eu vou falar aqui de Minas, que é a realidade, né? Os atos se praticam aqui, por exemplo, no tabelionato de notas, é de 30% a 35% que você paga no cartório, é TFJ, é taxa de fiscalização judiciária, que vai para o judiciário. Outros 5,66 é para um fundo que é o Recomp, que ajuda serventias deficitárias, faz um serviço muito bonito mesmo, administrado pelo Recivil, faz um serviço muito bonito, que tem serventias que o cara não consegue manter. Não se sustenta, traz um serviço à população, mas não consegue se manter. Tem que alugar um imóvel, você tem que ter papel, você tem que ter funcionário, carimbo, caneta, computador, tudo. E o que chega ali para suprir aquelas necessidades não tem demanda, é distrito, você pega o distrito, tem 1000 pessoas. E está o cartório ali, o cartório está em todos os momentos, está em todo lugar da vida humana, ele está ali, aqui no Brasil pelo menos, né? Então, e além disso, né? Então a gente já pega 35 mais 5, ainda tem que pagar o imposto de renda. Imposto de renda que vai pagar 27,5. Então, assim, há esse mito, mas tem que deixar claro para a população. Todo mundo acha que aquele dinheiro que está sendo pago ali vai para o tabelião, vai para o registrador. E os registros civis de pessoas naturais, eles praticam muitos atos gratuitos, inclusive, né? Então, há esse mito que ele deve ser quebrado, inclusive, também, que não é assim, né? Não é a renda bruta, essa renda é minha. E outra coisa, a gestão dos cartórios, né, o risco é o próprio oficial e tabelião, é ele que assume a gestão administrativa, financeira, eu que contrato, eu sou o concursado, quem eu contrato, eu vou pagar o INSS, o FGTS, o salário, 13º, né? Essa é uma questão interessante, porque a gente falou inicialmente, né, a forma de provimento, ou seja, a forma como a pessoa ingressa num cartório, né, que não é mais hereditário, né, não passa de pai para filho, nem pode ser vendido, a pessoa tem que passar num concurso público de provas e títulos e assumir o cartório. E quando assume, isso eu acho que acredito que seja o único concurso público que seja dessa forma. A partir do momento que você assume a delegação, você exerce aquela delegação de forma privada. Ou seja, você vai contratar, o funcionário vai registrar no seu nome. O aluguel é você. O aluguel é você que tem que alugar. Isso, tudo. Todos os bens que estão ali à disposição daquele serviço é o próprio oficial que tem que adquirir. Exato. Então, apesar de estar exercendo um serviço público, ele exerce esse serviço público de forma privada, né? Perfeito. Similar a um concessionário de serviço público. Perfeito. Né? É uma privatização, né? O risco é meu. Né? Eu tenho que pagar os funcionários, eu tenho que pagar tudo, né? O local, tudo mais. Então, assim, há esse mito, né, de que eu não tenho férias. Tá? É bom deixar isso claro que não há férias, né? As férias que eu tirei até hoje, Thiago, eu estou há 5 anos já, as férias que eu tirei até hoje foi uma que eu peguei Covid, eu tive que ficar 20 dias trancado dentro do quarto, e a outra uma vez agora que eu tive uma lesão, eu não pude trabalhar porque eu não consegui dirigir o carro. Mas né? você mesmo que tem que sofrer o prejuízo disso, você que tem que deixar um substituto lá, respondendo. Exatamente. Porque você exerce de forma privada. Apesar de, né, que tem gente que fala, o cara não trabalha, né, eu não posso falar isso, né, mas assim, a realidade é o seguinte, que a gente tem que estar lá todo dia. Né, a realidade tem que ser dita, né, que a gente tem que estar lá. Se não tiver fisicamente, tem que estar, pelo menos estar acompanhando o que está acontecendo. Em regra tem que estar presencialmente, não é possível o teletrabalho para o oficial. O oficial não é possível, sabe? A gente escuta conversa, fulano tal, comparece no cartório de vez em quando. Não, isso aí pode até existir, mas a maioria do pessoal
que eu conheço, que eu trabalho junto, são pessoas muito sérias, que estão ali todo dia, porque é um serviço que traz muita responsabilidade, né? Muita responsabilidade. Então são pessoas muito sérias, que trabalham mesmo e levam a sério a função, e principalmente de ajudar a população, que é o principal, né? É trazer segurança jurídica, é trazer facilidade à população. Essa é a principal função nossa dos cartórios hoje. Perfeito. Floriano, muito obrigado. Eu que agradeço, Thiago. Por toda essa bateria de informações que você trouxe para nós aqui de uma forma muito leve, muito descontraída, muito tranquila. Acredito não, tenho certeza, né, que foi muito instrutivo para a população que está nos vendo. Sem dúvida nenhuma, sai muito enriquecida com tudo que você nos trouxe aqui hoje. Desejo sucesso para você lá no seu cartório. Ressalto mais uma vez, né, que apesar do Floriano ser titular do ofício de registro civil e tabelionato de notas de Cordislândia, tudo que ele disse aqui serve à nossa população local de Pouso Alegre, né, que pode comparecer aos cartórios aqui referidos para praticar todos esses atos, vão ser iguaizinhos, né? Mas eu não podia perder a oportunidade de trazê-lo aqui, de conhecer nossa Câmara Municipal e bater essa prosa gostosa aqui de hoje. Eu agradeço, fico muito feliz, foi um assunto bem leve, né, bem tranquilo, espero ter ajudado a esclarecer, né, algumas dúvidas que geralmente a gente trabalha assim, tem, e mais uma vez agradeço, fico muito feliz do nosso bate-papo aqui, tá? Agradeço. Muito obrigado, meu amigo. Esse foi mais um Direito em Debate. Fiquem com Deus.